Capítulo 131 Seleção de tesouro. Zhou Wen estava procurando pelo pequeno símbolo da palma o tempo todo, mas não o encontrou. Ele examinou o prédio que abrigava os portões da cidade inúmeras vezes, mas não conseguiu encontrá-lo. No entanto, além da entrada, havia apenas muralhas da cidade sem nenhum sinal do pequeno símbolo da palma. O pequeno símbolo da palma está no Palácio da Providência. Zhou Wen olhou para a porta bem fechada do Palácio da Providência e pensou, se fosse realmente no Palácio da Providência, seria problemático. Todos os anos, o Providence Palace só abre as suas portas uma vez por dia. Contudo, os conselheiros nos exortaram repetidamente a não entrar. No passado, havia especialistas na fase épica que haviam entrado no Palácio da Providência neste dia sem poder sair. Além disso, estou apenas no estágio mortal. No momento em que estava desapontado, de repente ouviu a música melodiosa e solene vinda de dentro do Palácio da Providência. Acompanhado pela música, era como se os portões da cidade, fechados há séculos, se abrissem lentamente. O portão da cidade estava cheio de um brilho roxo brilhante, tão ofuscante que era difícil alguém olhar diretamente para ele. Antes que Zhou Wen e companhia pudessem ver o que havia além dos portões da cidade, o espaço subterrâneo emitiu de repente uma luz ofuscante que lembrava a luz sagrada das fendas espaciais. Então, eles tiveram uma visão inconcebível. Eles viram caixas grandes e pequenas voando das fendas espaciais. Havia caixas de madeira requintadas, caixas cheias de antiguidades e caixas de jade verdes e brancas como a neve. Havia também grandes baús de metal. Havia também caixas de ouro e prata com pedras preciosas embutidas. Eles pareciam deslumbrantes e requintados. As meninas olharam para eles, quase em transe. Havia muitas caixas de presente. Em apenas um momento, mais de 1000 caixas voaram em direção à entrada em fila. Assim como diziam as lendas, parecia haver fantasmas invisíveis arrastando-os para a entrada. Existem tantas caixas. Como devo escolher uma? Feng Qiuyan franziu a testa. Você só pode confiar na sorte. Não há outra maneira. Hui Haifeng deu um grande passo em direção a uma caixa dourada com todos os tipos de pedras preciosas embutidas nela. Ele pegou sua ficha e bateu levemente na pequena caixa dourada com a ficha. A pequena caixa dourada parou de flutuar no ar, tendo perdido o apoio ao cair no chão. Hui Haifeng imediatamente estendeu a mão e segurou a pequena caixa dourada, depois voltou. Ele foi muito decisivo. Zhou Wen olhou para as caixas de presente que somavam mais de 10.000. Ele realmente não sabia qual escolher. Naquele momento, Wang Lu disse a Zhou Wen, minha sorte sempre foi boa. Se você precisar, posso ajudá-lo a escolher uma. Quando Wang Lu disse isso, ela estava cheia de confiança. Era como se ela definitivamente pudesse escolher algo bom. Tudo bem, vou deixar isso com você então. Zhou Wen ficou extremamente desapontado por não ter conseguido encontrar o pequeno símbolo da palma. Escolher uma caixa tinha pouco significado para ele. Se ele não conseguisse baixar a masmorra do Palácio da Providência, a probabilidade de escolher uma caixa de presente com um novo companheiro era muito baixa. Ser capaz de escolher uma caixa de presente com um novo companheiro de alto nível foi ainda mais difícil. Zhou Wen nunca teve sorte com jogos de azar, então não importava se ele escolhesse ou não. Ele não se incomodou em desperdiçar seu tempo e energia e casualmente jogou a ficha para Wang Lu. Mesmo que ele mesmo tivesse que escolher, ele só poderia escolher um aleatoriamente. Não foi diferente de deixar Wang Lu escolher um. Ele poderia muito bem economizar algum tempo para ver se conseguia encontrar o pequeno símbolo da palma. Alguém mais precisa da minha ajuda? Wang Lu olhou para os outros e perguntou. Como já estamos aqui, é tudo uma questão de sorte. É melhor você mesmo escolher um, disse o Eiji com um sorriso. Os outros obviamente gostavam de ter o próprio destino nas mãos, então ninguém planejava deixar Wang Lu escolher por eles. Além de Hui Haifeng que já havia feito sua seleção, os demais começaram a observar as caixas, na esperança de encontrar alguma pista.
Zhou Wen também estava observando, mas estava olhando para o Palácio da Providência para ver se conseguia encontrar o pequeno símbolo da palma. Infelizmente, estava preenchido com uma tela de luz divina resplandecente. Tudo o que ele conseguia ver eram caixas de presente voando, mas não conseguia ver o que havia dentro. No entanto, Wang Lu não tinha intenção de escolher seriamente. Ela tratou as 2 fichas como dardos e as jogou na fileira de caixas. Com 2 clangores, 2 caixas foram derrubadas no chão por seu lançamento aleatório. Wang Lu sorriu enquanto corria e carregava as 2 caixas de presente de volta, entregando uma para Zhou Wen. A caixa de presente foi esculpida em madeira. Tinha cerca de 30 centímetros de largura em todos os lados e havia padrões de nuvens gravados nele. Fora isso, não havia mais nada. Zhou Wen não estava com vontade de ver o que havia dentro. Depois de receber a caixa, ele a enfiou na bolsa e continuou olhando para o palácio. Você não vai abrir? Wang Lu disse. Não há necessidade. Não importa o que seja, disse Zhou Wen casualmente. Wang Lu ficou um pouco descontente porque Zhou Wen não se importou com isso. Vendo que todos estavam escolhendo suas caixas e que ninguém estava prestando atenção nelas, ela disse a Zhou Wen, não pense que eu apenas escolhi aleatoriamente. Bom. Sim, obrigado, Zhou Wen disse superficialmente. Wang Lu ficou furiosa ao ver os modos superficiais de Zhou Wen. Ela olhou para ele com ódio, mas Zhou Wen estava observando a situação dentro do Palácio da Providência o tempo todo sem lhe dar uma segunda olhada. Se eu soubesse que isso iria acontecer, não teria ajudado você a escolher. Wang Lu fez beicinho e recuou ressentido para o lado. Ela nem teve vontade de abrir a caixa de presente para ver o que havia dentro. Mesmo depois de todos terem feito suas escolhas, uma após a outra, e os conselheiros os terem conduzido para fora do Palácio da Providência, Zhou Wen ainda não havia encontrado o pequeno símbolo da palma. Ele ficou extremamente desapontado. Nenhum deles teve a intenção de abrir suas caixas de presente na hora. Zhou Wen também levou a caixa que Wang Lu havia escolhido para ele de volta ao seu dormitório. Me pergunto o que é. Zhou Wen abriu. Na verdade, foi o mesmo que ele imaginou. Não havia ovos companheiros ou cristais dimensionais dentro, mas um estranho e antigo frasco de bronze. Não pode ser um penico, certo? Zhou Wen olhou para o frasco de bronze dentro da caixa e parecia não importa como ele olhasse para ele. Mas pelo que parece, parecia um pouco pequeno demais. Provavelmente não era adequado para adultos. Além disso, o estilo parecia mais requintado e tinha curvas suaves, como se não combinasse com o estilo antigo do Distrito Leste. Zhou Wen ligou seu telefone comum e verificou a internet. Logo ele aprendeu o que era. Era uma lamparina a óleo portátil da antiga Arábia. Pela aparência da lamparina a óleo, ela deveria ser antiga. Eu me pergunto por quanto posso vendê-lo. Zhou Wen murmurou para si mesmo enquanto pegava a lâmpada de bronze e limpava a poeira que viu nela com um pedaço de papel de seda. Depois de algumas pinceladas, a lâmpada de bronze tremeu de repente e os padrões nela começaram a brilhar estranhamente. Fim do capítulo. Capítulo 132. Não há conhecimento de imortais. O padrão no corpo da lâmpada tremeluzia enquanto redemoinhos giravam em círculos. Uma chama foi acesa espontaneamente na boca da lâmpada, emitindo um encanto demoníaco inexplicável enquanto dançava. Era como uma mulher sedutora torcendo a cintura enquanto dançava. O olhar de Zhou Wen foi atraído pela estranha chama, como se fosse a mulher mais bonita do mundo. Ele não pôde deixar de ficar absorto, incapaz de desviar o olhar da chama. Ele estava extremamente determinado, então quando sentiu que algo estava errado, ele desviou o olhar da chama com força. No entanto, quando seu olhar se afastou da chama, ele foi atraído pelos padrões brilhantes da lâmpada de bronze. Só então Zhou Wen percebeu que os padrões não eram simples. Em vez disso, eram palavras antigas. Os poderes demoníacos contidos neles eram inúmeras vezes mais fortes que a chama, fazendo-o inconscientemente atraído. Como isso está acontecendo?
Os dedos de Zhou Wen na mão esquerda moveram-se repentinamente, como se estivessem tocando um piano. No entanto, sua mente não desejava que seus dedos fizessem nenhum movimento. Zhou Wen queria usar a outra mão para controlar a mão esquerda, mas os dedos da outra mão se moveram junto com ela. Logo, não eram apenas seus dedos, mas todo o corpo de Zhou Wen. Ele se movia incontrolavelmente de maneira irregular, algo que percebeu ser uma dança. Zhou Wen nunca teve contato com a dança, nem estava interessado em dançar. Ele nem assistia a shows de dança, mas agora parecia um dançarino profissional. Seu corpo dançava com o ritmo da música, fazendo todos os tipos de movimentos que ele nunca havia pensado antes. E não importa como ele olhasse, ele podia ver que eram passos de dança de uma mulher. Eles eram encantadores e charmosos, leves e elegantes. No entanto, ter um homem dançando o fazia parecer extremamente cômico. Se Li Xuan estivesse aqui para vê-lo, provavelmente estaria rolando no chão de tanto rir. Zhou Wen fez o possível para se controlar, mas foi inútil. Ele havia trocado repetidamente algumas artes de energia primordial, mas todas eram inúteis. Seu corpo se contorcia cada vez mais intensamente, e também havia muitos movimentos coquetes incluídos. Logo, Zhou Wen descobriu que suas ações eram idênticas ao piscar da lâmpada. Era como se ele fosse uma marionete controlada pela chama. Droga! Que diabos é isso? Zhou Wen sentiu como se estivesse enlouquecendo. À medida que sua dança acelerava, o Sutra do Imortal Perdido, que circulava automaticamente, desacelerou. À medida que o Sutra do Imortal Perdido desacelerou, o corpo de Zhou Wen desacelerou gradualmente. Quando o Sutra do Imortal Perdido parou completamente de circular, o corpo de Zhou Wen também parou de se torcer. No entanto, no segundo seguinte, a energia primordial em seu corpo circulou freneticamente, mas não era mais o caminho do Sutra do Imortal Perdido. Em vez disso, era outra arte da energia primordial que Zhou Wen nunca havia cultivado antes. Os padrões da lamparina a óleo também são uma arte da energia primordial. Zhou Wen ficou surpreso, mas também encantado. Esta arte da energia primordial era muito estranha. Era diferente de tudo com que Zhou Wen já havia entrado em contato. Parecia ter inúmeras transformações estranhas e, às vezes, era leve e gracioso, outras vezes tão forte quanto uma tempestade. Isso fez com que Zhou Wen sentisse vontade de rasgar o ar e dançar. O tempo passou. Quando Zhou Wen recuperou o controle de seu corpo, ele já havia dominado a arte da energia primordial. A lamparina a óleo que flutuava no ar de repente perdeu o brilho e caiu no chão. Ele voltou ao seu estado antigo e danificado. Zhou Wen estava prestes a pegar a lamparina a óleo quando de repente sentiu algo errado com seu corpo. A arte da energia primordial que ele acabara de dominar dissipou-se instantaneamente quando o Sutra do Imortal Perdido começou a circular novamente. Porém, a circulação desta vez foi diferente da anterior. A energia primordial fluiu através de seu corpo como sangue circulando em seu corpo. Estrondo. Zhou Wen sentiu seu cérebro zumbir enquanto uma voz ressoava incessantemente. Se Deus se opuser a mim, eu matarei Deus. Se um imortal se opuser a mim, eu eliminarei o imortal. Sem trocas com Deus, sem amizades com imortais, eu sou eu. A voz era desenfreada e selvagem, mas também tinha um poder terrível que fazia seu sangue ferver. Era como se algo se agitasse no coração, ansioso por abrir um buraco no céu. Essa voz não era desconhecida para Zhou Wen. Durante as incontáveis noites que ele cultivou no Sutra do Imortal Perdido, a voz continuou sussurrando em seu ouvido. Porém, no passado, ele não conseguia ouvir a voz com clareza. Hoje, ele finalmente ouviu o que aquela voz estava dizendo. Era uma voz de mulher, mas tinha uma aura de parar o coração. Era como se todos os seres vivos dos vários mundos caíssem prostrados aos seus pés. Embora Zhou Wen tenha ouvido apenas uma voz, ele não pôde deixar de imaginar uma cena. Inúmeras divindades prostradas no chão, curvando-se diante de uma mulher como se estivessem em peregrinação.
Infelizmente, isso foi apenas imaginação de Zhou Wen e ele conseguiu ver claramente o rosto da mulher. Ele sentiu que a postura dela era incomparável. Ela era elevada, mas não era tão santa quanto um imortal ou Buda. Ela tinha uma aura assassina. A voz em sua mente tornou-se cada vez mais fraca, como se estivesse prestes a se dispersar. No final, foi quase inaudível. Zhou Wen ouviu vagamente uma frase que soava um pouco diferente da frase repetida que acabara de ouvir. Meu retorno significará a morte de todos os imortais. Porém, a voz no final foi tão suave que ele não ouviu a frase completa. Estrondo. O Sutra do Imortal perdido em seu corpo pareceu explodir enquanto todas as células pareciam se unir. Isso fez Zhou Wen suspeitar que seu corpo havia se autodestruído. Caindo constantemente. Zhou Wen sentiu como se sua consciência tivesse mergulhado no fundo do mar enquanto despencava constantemente. Finalmente, sua consciência ficou completamente submersa na escuridão. Desde que dominou o Sutra do Imortal perdido, ele não dormia bem. Cada vez que ele adormecia, não importava onde estivesse ou que horas eram, havia uma voz sussurrando em seu ouvido, semelhante aos cânticos das escrituras de Buda ou às tentações do diabo. Juntamente com a paralisia do sono, qualquer outra pessoa teria enlouquecido. Zhou Wen se esforçar todos os dias certamente aumentaria suas forças, mas também incluía seus pensamentos de tentar evitar dormir. Até hoje, a sensação de ser assombrado por fantasmas finalmente se dissipou completamente. Zhou Wen dormiu profundamente, como se nada no mundo fosse mais feliz do que ter um bom sono. Quando acordou e esticou as costas, sentiu-se tão confortável que quase gemeu de alegria. Todas as suas células pareciam emitir gritos confortáveis. Zhou Wen pressionou a palma da mão na cama para se sentar, mas quando ele pressionou, seu corpo saltou para cima, batendo a cabeça no teto. Metade de sua cabeça estava dentro do teto de aço e cimento, deixando-o pendurado nele. Fim do capítulo. Capítulo 133 Intercâmbio estudantil. Pui. Zhou Wen cuspiu o cimento na boca e olhou para as mãos surpreso. O que está acontecendo? Depois de pensar um pouco, ele se lembrou do que aconteceu ontem e pareceu perceber algo. Ele rapidamente pegou seu telefone misterioso e espetou uma agulha no dedo, pingando uma gota de sangue fresco na tela. O sangue coagulou rapidamente no avatar cor de sangue. Zhou Wen olhou suas estatísticas e ficou muito feliz. Ele realmente avançou para o estágio lendário. Ele verificou ansiosamente os atributos do avatar cor de sangue, apenas para ficar um tanto confuso. Zhou Wen. Idade, 16 anos. Nível, lendário. Lendário providência de vida, suspiro do rei. Força, 12. Velocidade, 12. Constituição, 12. Energia primordial, 12. Energia primordial arte, Sutra Imortal perdido. Habilidade de energia primordial, palma de sucção astral, lâmina de corte astral, astral palma de sucção. Besta companheira, ouvinte da verdade, fada banana, formiga flor de lótus mutante, formiga voadora de asas prateadas. Suas estatísticas e arte de energia primordial eram consideradas normais, mas sua providência de vida lendária era um pouco estranha. Normalmente, as pessoas comuns não eram capazes de ver seus atributos no jogo como Zhou Wen, mas depois de avançar para lendário, eles foram capazes de sentir as habilidades básicas de sua providência de vida lendária e saber como ela poderia ser usada. No entanto, Zhou Wen não conseguia sentir para que sua providência de vida poderia ser usada. Tudo o que ele podia sentir era que os poderes de sua providência de vida precisavam de certas condições para serem acionadas. Quanto às condições de desencadeamento, Zhou Wen teve apenas uma vaga sensação que não era muito clara. Quando ele olhou para a nota adicional sobre o suspiro do rei no jogo, havia apenas uma frase: Suspiro do rei, é um afundamento sem fim. Zhou Wen não entendeu o significado da anotação, então ficou momentaneamente inseguro se sua providência de vida era boa ou ruim. No entanto, ser capaz de avançar para o estágio lendário foi, em última análise, uma bênção.
Isso significava que Zhou Wen poderia finalmente incubar um novo companheiro lendário sem quaisquer reservas. Ele também poderia absorver cristais dimensionais de alto valor para aumentar suas estatísticas. Quanto a matar criaturas épicas, Zhou Wen não tinha um senso cego de auto-importância. A diferença entre os estágios épico e lendário foi muito maior do que a diferença entre os estágios lendário e mortal. O épico mais fraco poderia facilmente matar o lendário mais forte. Não foi apenas porque os atributos de um épico eram maiores, mas também porque a vida de um épico possuía uma forma de proteção da alma. Eles eram completamente diferentes dos lendários, tornando uma tarefa extremamente difícil derrotar um épico no estágio lendário. Qualquer que seja, vou aumentar minhas estatísticas primeiro. Zhou Wen atendeu o telefone misterioso. Ele queria entrar no jogo e usar alguns cristais dimensionais de alto valor para aumentar suas estatísticas. Caso contrário, mesmo que tivesse avançado para o estágio lendário, ainda seria um dos mais fracos. Li Xuan e Yang Jing tiveram o apoio de suas famílias, então foi muito simples para eles aumentarem suas estatísticas. Eles só precisavam usar os cristais dimensionais preparados por suas famílias, mas Zhou Wen precisava confiar em si mesmo. Antes que ele pudesse lançar uma masmorra em seu telefone, a campainha tocou. Velho Zhou, que tesouro você escolheu do Palácio da Providência? Não pode ser que sua sorte tenha sido tão ruim em escolher um mictório ou algo assim, certo? Li Xuan não se atreveu a entrar na sala enquanto olhava diretamente para dentro quando viu o antílope dormindo no sofá, ele imediatamente retraiu a cabeça. Veja você mesmo. Zhou Wen convidou Li Xuan para entrar em casa. Não, não, não. Não vou entrar. Não estou aqui para ver o tesouro que você escolheu. A conselheira Wang Fei me fez dizer que quer que você a veja, de novo. Por que o conselheiro está me procurando? Zhou Wen ficou intrigado. Ela não disse, mas acho que tem algo a ver com os estudantes de intercâmbio do Covenant College, disse Li Xuan. O que você quer dizer? Zhou Wen não entendeu. Covenant College era uma escola famosa no Distrito Oeste e ficava a um mundo de distância do Sunset College. Mesmo que houvesse um intercambista, não deveria ter nada a ver com ele. Li Xuan sorriu e disse, há um estudante de intercâmbio do Covenant College aqui no Sunset College para estudar por um período de tempo. Ouvi dizer que o estudante de intercâmbio é extraordinário. Covenant College é considerado o herdeiro dos 6 heróis. Ele é a pessoa com maior probabilidade de atingir o nível dos 6 heróis. Aspas. O que isso tem a ver comigo? Zhou Wen franziu a testa. Por se tratar de um estudante de intercâmbio, eles irão interagir com os alunos da nossa faculdade após chegarem. Para não perderem a cara, a escola com certeza deixará os melhores alunos interagirem com aquele colega. Tendo entrado entre os 10 primeiros no teste abrangente, é normal que a escola lhe dê uma missão tão importante. No entanto, não acho que seja da sua conta. Afinal, sua classificação entre os 10 primeiros é muito baixa. Contanto que você se destaque, com certeza será Huang Ji, Wei Ji e Yang Jing, que lidarão com aquele estudante de intercâmbio, basta assistir ao show, disse Li Xuan. Zhou Wen achou que fazia sentido e foi ao escritório de Wang Fei. Foi exatamente como Li Xuan adivinhou, Wang Fei informou-lhe que um estudante de intercâmbio do Covenant College estava vindo estudar no Sunset College. Zhou Wen, você sabe quem é o estudante de intercâmbio? Wang Fei perguntou. Isso está relacionado a mim? Zhou Wen disse indiferente. É claro que tem algo a ver com você. Caso contrário, por que eu o chamaria especialmente aqui? Se fosse apenas um estudante comum de intercâmbio, você não seria necessário. Wang Fei fez uma pausa. O nome do aluno é John. Assim como Liz, ele vem de uma família com o sobrenome Cap. Aspas. Liz. Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Wang Fei continuou. John é o irmão mais novo de Liz, mas é diferente da pouco talentosa Liz. Seu talento é quase comparável ao do herói da família Cap. Ele não apenas herdou o físico do herói, mas também obteve uma providência da vida extremamente poderosa quando ele avançou para o estágio lendário.
No oeste, ele tem o título de santo. Aspas. E daí? Zhou Wen disse indiferente. Você precisa que eu entre em detalhes entre Liz e você. Dado o status de John, mesmo se ele viesse para o Sunset College, ele não desafiaria propositalmente um mortal. No entanto, você ficou entre os 10 primeiros no ranking, teste abrangente como um estágio mortal. Isso deu a John uma desculpa para desafiá-lo. Quando chegar a hora, mesmo que ele não se atreva a fazer nada com você no Sunset College, será uma vergonha para você e para o Sunset College, sofreriam uma derrota terrível. Wang Fei parou por um momento antes de dizer, é por isso que a escola espera que você possa ir para casa por alguns dias e não dar a John a chance de desafiá-lo. Realmente querendo me pegar, ele não virá bater na minha porta mesmo se eu me esconder no meu dormitório. Zhou Wen disse, está tudo bem, você pode voltar para a casa da família An para descansar por alguns dias. A escola aprovará sua licença, disse Wang Fei. Não há necessidade. Zhou Wen rejeitou diretamente. Ele definitivamente não iria buscar proteção da família An. Zhou Wen, se você realmente tivesse força para estar entre os 10 primeiros, a escola não se importaria se você brigasse com John. Não importa mesmo se você perder, você acabou entre os 10 primeiros. A escola não usou isso contra você pelo bem da família An. No entanto, você deve saber que sua força atual não é suficiente para representar os padrões mais elevados do Sunset College. Aceitar tal desafio, disse Wang Fei. Fim do capítulo. Capítulo 134 General Demonizado Mutante. Conselheiro, embora minha força não seja suficiente para representar a faculdade, não há necessidade de ter medo de John, muito menos de escapar. Zhou Wen curvou-se ligeiramente para Wang Fei antes de se virar para sair do escritório. Ignorando o fato de que Zhou Wen já havia avançado para o estágio lendário, mesmo que não fosse páreo para John, ele ainda não escolheria fugir para a residência da família An. O sobrenome desse sujeito não é An, mas porque ele é tão teimoso quanto os irmãos An. Wang Fei observou Zhou Wen sair do escritório e não pôde deixar de se preocupar. Depois que Zhou Wen retornou ao seu dormitório, ele lançou uma masmorra instantânea e começou a trabalhar loucamente. Ele queria gerar alguns cristais dimensionais de alto nível e aumentar rapidamente seus atributos. Ding! Depois de matar uma formiga voadora de asas prateadas, um cristal de velocidade de valor 14 caiu. O avatar cor de sangue absorveu o cristal de velocidade e sua velocidade aumentou para 14. Ding! Depois de matar um lótus do coração de Buda mutante, um cristal de energia primordial de 13 valores caiu. O avatar cor de sangue absorveu-o e sua energia primordial aumentou para 13. Ding! Depois de matar um Skeleton General, um Skeleton General Companion Egg caiu. Zhou Wen incubou-o sem hesitação e obteve uma besta companheira do General Esqueleto. No entanto, as estatísticas e habilidades da besta companheira eram relativamente medianas. Enquanto trabalhava na caverna da Flor de Lótus, Zhou Wen mais uma vez teve a sorte de gerar um ovo companheiro do macaco fada. Quando ele incubou isso, as estatísticas não eram tão ruins, mas não foram consideradas estatísticas de excelente qualidade. Como não era uma besta companheira de excelente qualidade e suas habilidades não eram nada de especial, Zhou Wen decidiu tentar uma fusão quando viu que o esqueleto general e o macaco fada tinham uma pontuação de compatibilidade de 57%, o que era bastante alto, taxa de sucesso. No entanto, Zhou Wen ficou extremamente desapontado. A fusão falhou quando as duas bestas companheiras se desintegraram simultaneamente. Zhou Wen sabia a sorte que sua formiga Flor de Lótus mutante teve em ter sucesso com as recentes falhas de fusão. As chances eram quase as mesmas de ganhar na loteria. Felizmente, Zhou Wen foi capaz de continuar trabalhando nas masmorras. Suas chances de derrubar um ovo companheiro eram muito maiores do que a média das pessoas. Depois de persistir por um dia e uma noite inteiros, os atributos de Zhou Wen tiveram um aumento significativo. Sua força e constituição atingiram 16 pontos.
Sua velocidade e energia primordial eram ligeiramente mais fracas e aumentaram apenas para 15 pontos. Isso fez com que Zhou Wen sentisse claramente que seu corpo era muito mais forte. Durante este processo, ele conseguiu elevar sua habilidade Dragon Gate Fairy para o Rank 9, elevando sua técnica de movimento ao limite. O Rank 9 era um limite padrão da habilidade de energia primordial. Não havia como continuar a aumentá-lo com cristais de habilidade de energia primordial. No passado, o Rank 9 era o mais alto que Zhou Wen poderia alcançar. Porém, com o precedente da Palma Shen, ele sabia que o Rank 9 não era o limite e que havia espaço para melhorias. No entanto, isso exigia que ele treinasse e descobrisse sozinho antes de ser capaz de atingir o limite de Rank 10 da Dragon Gate Fairy Skill. Não se sabia quantas vezes ele havia entrado na masmorra Tiger Cage Pass antes de encontrar um general demonizado com a palavra Fist gravado em seu capacete. Isso encantou Zhou Wen. Vendo o general demonizado ficar dourado, como um deus da guerra com armadura dourada, Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue para avançar em vez de recuar, colidindo de frente com o general demonizado do punho. Agora que Zhou Wen avançou para o estágio lendário, sua velocidade aumentou significativamente. Juntamente com as asas prateadas da formiga voadora de asas prateadas, sua velocidade não era mais lenta que a do general demonizado do punho. Ele facilmente se esquivou do estranho golpe da lança antes de cortar seu pescoço com a mão enrolada na braçadeira de flor de lótus. Com um estrondo, a força atual de Zhou Wen combinada com a braçadeira de flor de lótus ainda foi incapaz de danificar o general demonizado do punho. Em vez disso, seu oponente cerrou o punho com a outra mão e deu um soco na barriga do avatar cor de sangue. Palma de sucção astral. Zhou Wen adivinhou que a palma de sucção astral poderia restringir a habilidade de energia primordial do general demonizado do punho. Sem saber se era verdade, ele tentou. A força do punho do general demonizado do punho era extremamente dominadora, como se tivesse reunido toda a sua energia em um ponto. Até mesmo a formiga flor de lótus mutante no mesmo nível explodiria com um soco. A palma de sucção astral não parecia nada poderosa com o quão suave e fraca era. No instante em que a palma da mão colidiu com o punho, Zhou Wen sentiu uma sensação estranha. Sua palma de sucção astral parecia ser capaz de guiar as forças do punho do general demonizado. Com um pensamento, Zhou Wen puxou e empurrou com sua palma de sucção astral, direcionando o soco dominador do general demonizado de volta para o outro lado do peito de seu inimigo. Com um estrondo, a armadura de seu corpo quebrou e sangue jorrou. Zhou Wen ficou encantado ao ver isso. Ele controlou o avatar cor de sangue para avançar, penetrando a ferida no peito do general demonizado com a palma da mão que usava a braçadeira de flor de lótus. Esse impacto estourou o coração por dentro. Punho assassinado demonizado general. Ovo companheiro descoberto. Zhou Wen ainda estava imerso na emoção de matar o general demonizado do punho pela primeira vez quando viu a notificação do sistema aparecer, ele não pôde deixar de ficar agradavelmente surpreso. Após um olhar cuidadoso, ele viu um ovo companheiro de cor preta cair no chão. Ele ordenou apressadamente que o avatar cor de sangue o pegasse, mas vendo seus atributos, ele não pôde deixar de achar estranho. General demonizado mutante, lendário. Providência de vida lendária, general maligno. Força, 19. Velocidade, 17. Constituição, 18. Energia primordial, 18. Habilidade de talento, punho astral, lança de chama demoníaca. Forma de invocação de cavaleiro de demônio, nenhum. Como pode um general demonizado mutante não ter um formulário de companheiro? Zhou Wen achou estranho, mas seus atributos eram muito altos. Foi considerada uma existência de primeira linha entre os lendários. Ele incubou diretamente o general demonizado mutante, já que não tinha planos de dar uma besta companheira de excelente qualidade como alimento. Ele convocou o general demonizado mutante incubado e era exatamente igual ao do jogo. Um corpulento general demoníaco montado em um cavalo vermelho, com uma lança estranha na mão.
Com uma única carga, a estranha lança em sua mão poderia derrubar um grande número de soldados demonizados. Foi extremamente poderoso. Outro general demonizado. Zhou Wen ficou encantado. Com o impulso fornecido pelas habilidades do general demonizado, muito maior que a formiga flor de lótus mutante e a formiga voadora de asas prateadas, era bom como uma vanguarda. Aproveitando a emoção de ter uma nova besta companheira, Zhou Wen continuou trabalhando. Ele queria aumentar suas estatísticas de uma só vez. Seria melhor se ele pudesse aumentar tudo para 18. Talvez devido à sorte, Zhou Wen encontrou outro general mutante demonizado quando ele reapareceu novamente e foi para Tiger Cage Pass. No entanto, desta vez o capacete do general demonizado tinha a palavra lâmina gravada nele. Ele não se atacou, permitindo que o general demonizado do punho avançasse. Devido à eficácia do Fist Demonized General contra o Blade Demonized General, ele matou o Blade Demonized General com uma carga. A lâmina de corte astral do general demonizado da lâmina foi destruída pelo soco astral e tornou-se completamente inútil. Excedendo as expectativas de Zhou Wen, o general demonizado da lâmina mais uma vez deixou cair um ovo companheiro. Tendo obtido 2 ovos companheiros gerais demonizados mutantes consecutivamente, esta era uma probabilidade que Zhou Wen achou inacreditável. General demonizado mutante, lendário. Providência de vida lendária, general maligno. Força, 19. Velocidade, 18. Constituição, 17. Energia primordial, 16. Habilidade de talento, lâmina de corte astral, lança de chama demoníaca. Forma de companheiro invocado de cavaleiro demônio, nenhum. Fim do capítulo. Capítulo 135 Palavras demoníacas. Os atributos do Blade Demonized General eram semelhantes aos do Fist Demonized General. Apenas suas habilidades de talento eram um pouco diferentes. Zhou Wen olhou a notificação do sistema e descobriu que a pontuação de compatibilidade entre os 2 generais demonizados chegava a 88%. Isso tentou muito e, no final, ele não pôde deixar de tocar no botão de fusão. Ding! Quando ouviu o sinal sonoro do sistema, o coração de Zhou Wen não pôde deixar de bater forte. Ele estava até um pouco nervoso. Felizmente, uma pontuação de compatibilidade de 88% foi a mais verdadeira possível. A fusão teve sucesso e produziu um novo general demonizado. Só de olhar para a aparência do novo general demonizado, parecia ainda mais feroz e dominador. Ele usava uma armadura vermelha e seus olhos brilhavam ferozmente em vermelho. Parecia um general feroz em um inferno furioso. E a palavra gravada em seu capacete não era lâmina nem primeiro, mas a palavra demônio. General demonizado mutante, lendário. Lendário providência de vida, general maligno. Força, 19. Velocidade, 18. Constituição, 18. Energia primordial, 18. Talento habilidade, Astral Slash Blade, Astral Fist, Demon Flame Spear, Demon Rider Summon. Companion Form, nenhum. Essas estatísticas são um pouco doentias. Além disso, também possui as habilidades Astral Slash Blade e Astral Fist. Se eu obtivesse outra besta companheira geral demonizada de papel e me fundisse com ela, isso resultaria em uma nota excelente com todas as 3 habilidades. Zhou Wen pensou consigo mesmo. No entanto, não foi fácil fazer com que 2 ovos companheiros gerais demonizados mutantes caíssem. Não se sabia quanto tempo levaria para que outra gota fosse lançada. Felizmente, Zhou Wen tinha que trabalhar na masmorra de Tiger Cage Pass todos os dias, então ele não estava com pressa. Sempre houve oportunidades. O general demonizado mutante era bom na ofensiva e na defensiva. Ele matou tudo em seu caminho e, junto com a formiga flor de lótus mutante e a formiga voadora de asas prateadas, eles formaram uma equipe que poderia matar monstros do ar, da terra e do mar. Na maioria das vezes, o avatar cor de sangue nem precisava mover um dedo para matar as criaturas dimensionais.
Com minha força atual e o ouvinte da verdade no estágio lendário, posso tentar limpar a cidade das formigas. Zhou Wen sempre foi obcecado pelo raio de luz dourado da cidade das formigas. No entanto, anteriormente ele estava com falta de força e não conseguia fazer muito progresso. Agora que ele havia avançado para o estágio lendário e tinha 4 bestas companheiras lendárias de primeira linha, parecia que ele poderia fazer uma tentativa. Velho Zhou, podemos finalmente registrar nosso próprio clube. Como você acha que deveria ser chamado? Você acha que é melhor chamá-lo de Aliança do Deus do Combate ou Clube Invencível? Depende de você. Zhou Wen estava moendo o formigueiro, então ele não tinha capacidade de se importar. Além disso, ele não era obsessivo-compulsivo. Ele aceitaria qualquer nome. Não se importe. Este é o nosso clube. Só há sentido se pensarmos em nomes juntos. Esses dois não são bons. O que você acha de Xuanwen? Nossos nomes estão ambos nele. Outros podem dizer que é o nosso clube, disse Li Xuan. Claro. Zhou Wen acenou com a cabeça enquanto jogava. O avatar cor de sangue já havia corrido para a periferia da cidade das formigas. Então é isso. Vamos nos registrar no clube Xuanwen. Li Xuan puxou Zhou Wen com entusiasmo. Zhou Wen não teve escolha senão segui-lo. Mas quando chegaram, perceberam que a criação de um clube não exigia apenas o preenchimento de um formulário de inscrição. Eles tiveram que reunir pelo menos 5 pessoas para enviar o pedido de criação de um clube. Por que precisamos de tantas pessoas? Nós dois somos bons o suficiente para vencer todos no mundo. O coração de Li Xuan se agitou quando ele olhou para Zhou Wen e perguntou, não será fácil encontrar pessoas, agora, quase todos os alunos do último ano já aderiram aos clubes. Depois de mais de um mês, a maioria dos calouros já foram contratados. Será muito difícil encontrar pessoas adequadas. Por que você não os envolve para completar os números? _aspas. Não tenho certeza se eles se juntaram a outros clubes ou não, disse Zhou Wen. Então vamos fazer uma ligação e perguntar. Você tem o número de telefone daquela linda mulher chamada Fang alguma coisa? Li Xuan insistiu. Zhou Wen não teve escolha a não ser pegar seu telefone comum e ligar para Fang Huoxi enquanto jogava com uma mão. Porra, você ainda tem um telefone só para jogos e um telefone para ligações. Cara, você com certeza é extravagante, brincou Li Xuan. Zhou Wen o ignorou e ligou para Fang Huoxi. Ele ouviu a voz dela e perguntou, olá, é Fang Huoxi? Ponto de interrogação. Zhou Wen disse, ainda não participamos de nada. Ouvi dizer que você estava montando um clube, então estamos aguardando seu convite, respondeu Fang Huoxi com um sorriso. Tudo bem, ainda falta uma pessoa. Entrarei em contato com você depois que encontrarmos todos. Zhou Wen desligou depois de fazer um acordo com Fang Huoxi. Muito legal essa sua antiga colega de classe. Ela é bonita e pura e tem alguns sentimentos por você. Você tem que agir o mais cedo possível. Caso contrário, ela será contaminada por esta tigela conhecida como universidade. Li Xuan disse com um sorriso. Não diga bobagens. Ela é apenas uma antiga colega de classe, Zhou Wen disse. Agora temos 4 pessoas. Ainda estamos com falta de um. Quem você acha que deveríamos pegar? Li Xuan puxou o cabelo em frustração. É tão difícil para o jovem mestre Li encontrar alguém. Zhou Wen olhou para Li Xuan confuso. Não é realmente difícil encontrar alguém. Basta uma simples ligação e consigo 1 dúzia ou 2. No entanto, temo que possa haver pessoas do meu irmão entre eles. Fico mais à vontade com as pessoas que você recruta, Li Xuan disse. Eu não conheço ninguém. Zhou Wen de repente pensou em algo quando perguntou a Li Xuan, você conhece Gu Jian? A pessoa mais problemática da escola. Ele bateu em um veterano quando ele tinha acabado de começar a escola. Ele é uma pessoa que só reconhece dinheiro, ele fará qualquer coisa, Li Xuan disse enquanto olhava para Zhou Wen perplexo. Por que você está perguntando sobre ele? Ele se juntou a algum clube? Zhou Wen perguntou.
Não vamos nem falar sobre ele estar pensando em entrar para um clube, mesmo que ele o faça, ninguém vai querer ele. Quem sabe quando ele poderá espancar as pessoas de seu clube? Isso seria uma piada. Espere. Não, não me diga que você quer recrutá-lo. Li Xuan arregalou os olhos. Acho que ele não é ruim. Se realmente não houver outro candidato, podemos tentar, disse Zhou Wen. Isso não serve. Essa pessoa definitivamente será subornada por meu irmão. Quando chegar a hora, ele nos prejudicará mais uma vez. Li Xuan balançou a cabeça repetidamente. Você acha que os outros não serão subornados pelo seu irmão? Zhou Wen perguntou. Li Xuan ficou um pouco surpreso antes de sorrir amargamente. Você está certo. Enquanto meu irmão quiser, é inútil quem eu encontrar. Pelo menos Gu Jian tem um preço claro. Vamos ter cuidado com ele. É melhor do que pessoas que colocam fachadas diferentes, certo? Zhou Wen disse. Você está certo. No entanto, houve pessoas que convidaram Gu Jian no passado. Ele também não se juntou. Não será fácil convidá-lo para se juntar ao nosso clube, disse Li Xuan com um suspiro. Você consegue encontrá-lo? Vamos tentar, disse Zhou Wen. Fim do capítulo. Capítulo 136 Caverna da Miríade de Buda. Tem certeza de que Gu Jian está aqui? Zhou Wen olhou para a Caverna dos 10.000 Budas à sua frente e olhou para Li Xuan incrédulo. Não há nenhum erro sobre isso. De acordo com o que aprendi, Gu Jian é um esquisito. Desde que entrou na escola, ele não dorme em seu dormitório. Enquanto ele não estiver na aula, ele definitivamente virá para Dragon Gate Gruta. É normal que ele passe meio mês aqui. Recebi notícias precisas de que ele entrou na caverna do Buda Miríade há 3 dias e ainda não saiu. Você honestamente acha que alguém pode morar aqui dentro? Zhou Wen disse enquanto apontava para os guerreiros dourados vagando pela caverna dos 10.000 Budas. Havia criaturas dimensionais relativamente raras na Gruta Dragon Gate. Normalmente, eles estavam no estágio mortal. Enquanto o número deles fosse pequeno, os estudantes comuns poderiam lidar com eles. No entanto, os guerreiros dourados na caverna dos 10.000 Budas eram diferentes. Eles não apenas estavam no estágio lendário, mas também tinham uma poderosa força defensiva. Estudantes lendários precisaram de muito esforço para matá-los. Foi muito difícil. A menos que houvesse um requisito especial, o lendário médio não estaria disposto a vir aqui para matar um guerreiro dourado. Naquele momento, na caverna dos 10.000 Budas, ele pôde ver 2 ou 3 guerreiros dourados vagando. Zhou Wen não acreditava que os estudantes pudessem morar aqui por 2 ou 3 dias. Mesmo que ele tivesse a habilidade de lutar com um guerreiro dourado, seria impossível para ele lutar por 3 dias e 3 noites. Ele provavelmente morreria de exaustão em um dia, muito menos em 3 dias e 3 noites. As notícias não deveriam estar erradas. Gu Jian é um esquisito. Ele costuma fazer esse tipo de coisa. Ninguém sabe como ele sobrevive nas zonas dimensionais, mas ele consegue. É provável que ele esteja dentro da caverna da Miríade de Buda, Li Xuan disse com certeza. Já que esse é o caso, vamos entrar e dar uma olhada. Zhou Wen havia entrado na caverna dos 10.000 Budas no jogo e sabia que era difícil matar um guerreiro dourado. No entanto, a velocidade deles não era muito rápida. Ele só precisava evitá-los, já que estava gastando pouco tempo para encontrar Gu Jian. Ao ver Zhou Wen entrar, Li Xuan o seguiu até a caverna dos 10.000 Budas. Vendo que alguém havia entrado na caverna dos 10.000 Budas, os guerreiros dourados imediatamente correram. Seus corpos eram escuros como se tivessem sido esculpidos em algum tipo de jade. Cada passo que davam deixava uma pegada profunda no chão, indicando seu peso extremo. Li Xuan sacou seu sabre e atacou o guerreiro dourado que estava atacando bem na sua frente. Seu sabre era rápido e implacável e foi transformado em uma besta companheira lendária. Se uma criatura lendária comum fosse atingida por ele, seus ossos seriam cortados, mesmo que não morressem. No entanto, quando a lâmina pousou no guerreiro dourado, faíscas voaram por toda parte, produzindo um som metálico.
Apenas uma leve marca branca foi deixada no guerreiro dourado enquanto a palma de Li Xuan ficou dormente com o choque. É mais difícil do que dizem as lendas. Li Xuan se esquivou apressadamente, com medo de colidir de frente com os guerreiros dourados. Zhou Wen entrou correndo e não tinha intenção de lutar contra os guerreiros dourados. Eles não apenas eram fortes, mas também possuíam a habilidade de talento, Golden Bell. A menos que alguém quisesse que o Golden Bell caísse, ninguém perderia tempo matando Golden Warriors. Infelizmente, a taxa de queda do sino de ouro era muito baixa, tornando os guerreiros impopulares entre os estudantes. Felizmente, os guerreiros dourados eram naturalmente lentos, então era impossível para eles alcançarem Zhou Wen e Li Xuan. Enquanto corriam, eles evitaram os ataques dos guerreiros dourados e entraram na caverna dos 10.000 Budas. Talvez fosse porque ninguém estava aqui para matar os guerreiros dourados há algum tempo, havia muitos deles na caverna. Depois de percorrer algumas centenas de metros, Zhou Wen e Li Xuan tinham cerca de 30 a 40 guerreiros dourados os perseguindo. Gu Jian está realmente aqui? Naquele momento, até o próprio Li Xuan duvidou da autenticidade da informação que recebeu. Não importa como ele olhasse, não parecia haver ninguém aqui. Assim como Li Xuan estava prestes a sugerir retornar, ele de repente viu um guerreiro dourado saindo correndo da caverna à sua frente. No entanto, era diferente do típico guerreiro dourado negro. Estava coberto de luz dourada e havia um único olho vertical dourado em sua testa. Guerreiro dourado de 3 olhos. Li Xuan exclamou quando viu o guerreiro. No entanto, foi uma surpresa mais agradável do que horror. O que é isso? Zhou Wen nunca tinha visto um guerreiro dourado de 3 olhos. Quando ele entrou na Myriad Buddha Cave no jogo, ele não havia se aventurado muito fundo. Isso porque era muito difícil matar os guerreiros dourados. Ele não estava interessado. No tempo que levou para matar um guerreiro dourado, ele poderia matar pelo menos mais de 10 criaturas lendárias. Os guerreiros dourados de 3 olhos são criaturas lendárias extremamente raras. Deveria ser uma versão mutante dos guerreiros dourados, no entanto, suas habilidades são diferentes das de outros guerreiros dourados. Normalmente, a maioria dos guerreiros dourados só abandonam 2 habilidades de energia primordial, Dourada Palma e Sino Dourado. Quanto à habilidade de energia primordial do guerreiro dourado de 3 olhos, é chamada de Poder Dourado Invulnerável, que é muito maior que o Sino Dourado. Não apenas o gasto de energia primordial é baixo, mas a força defensiva é ainda maior, já que nós. Se o encontrarmos hoje, vamos matá-lo primeiro. Será ótimo se o corpo dourado invulnerável cair. Enquanto Li Xuan falava, ele correu em direção ao guerreiro dourado de 3 olhos. Ele usou toda a sua força para atacá-lo, mas a velocidade do guerreiro dourado de 3 olhos era muito mais rápida que a do típico guerreiro dourado. Não mostrou nenhum sinal de falta de jeito. Enquanto Li Xuan descia, o guerreiro dourado de 3 olhos levantou a mão e agarrou o sabre de Li Xuan no ar antes de torcê-lo com força. O sabre lendário na mão de Li Xuan foi torcido. No final, não aguentou a força terrível e quebrou em vários pedaços. Meu sabre cigarra gelado. Li Xuan sentiu seu coração doer tanto que quase vomitou sangue. Ele recentemente teve azar e já havia sacrificado várias bestas companheiras. Zhou Wen passou pela cabeça do guerreiro dourado de 3 olhos e golpeou com a palma da mão, atingindo o topo de sua cabeça. Com um clangor, a palma Shen de Rank 10 não conseguiu feri-lo. O guerreiro dourado de 3 olhos virou a cabeça e atacou com a palma dourada, atingindo as costas de Zhou Wen como um raio. O movimento da palma da mão era como um relâmpago, rápido e implacável. Com o corpo de Zhou Wen no ar, era como se ele não tivesse como se esquivar. Li Xuan ficou alarmado quando chutou o guerreiro dourado de 3 olhos e gritou, "Velho Zhou, esquive-se." Aspas. O chute de Li Xuan foi bastante forte, foi o suficiente para quebrar uma árvore tão grossa quanto uma pessoa. No entanto, o guerreiro dourado de 3 olhos parecia alheio ao ataque, pois o ignorou. Sem se mover, a palma dourada continuou sua trajetória em direção às costas de Zhou Wen. No ar,
Zhou Wen de repente traçou uma trajetória como um pássaro estranho, esquivando-se do ataque do guerreiro dourado de 3 olhos. Zhou Wen, que parecia uma águia, pairava sobre o guerreiro dourado de 3 olhos. Ao mesmo tempo, ele bateu repetidamente com as palmas das mãos, colidindo com o guerreiro dourado de 3 olhos. Li Xuan, que estava ao lado, não tinha como participar. Além disso, grandes grupos de guerreiros dourados se reuniram ao redor deles, cortando instantaneamente todos os caminhos de retirada. Fim do capítulo. Capítulo 137. Guerreiro dourado de 3 olhos. Velho Zhou, há muitos guerreiros dourados. Não aguento mais, recue rapidamente. Li Xuan gritou enquanto se esquivava dos poderosos guerreiros dourados. Espere. Dê-me 3 minutos, disse Zhou Wen. 3 minutos? Mesmo 30 segundos seriam muito difíceis. Guerreiros dourados de 3 olhos são muito difíceis de matar. Definitivamente não seremos capazes de matá-los em um curto período de tempo. Vamos voltar e fazer com que mais pessoas venham. Acabou. Podemos limpar esse grupo de obstáculos do guerreiro dourado antes de matá-lo lentamente. Além disso, eu realmente não posso durar 3 minutos, gritou Li Xuan enquanto lutava. 2 minutos, disse Zhou Wen novamente. Porra, se você não pode matá-lo, meu sangue estará em suas mãos. Li Xuan cerrou os dentes e convocou uma armadura de besta companheira para proteger seu corpo enquanto atacava os ataques ferozes dos guerreiros dourados, batendo um deles vários passos para trás. Se o tigre não mostrar sua força, você realmente acha que sou Olar Kit? Li Xuan era como um deus do combate que desceu ao mundo mortal. Seu corpo bateu para frente, seus punhos desencadearam uma série de ataques e ele conseguiu sair da multidão de guerreiros dourados. Zhou Wen não teve tempo nem disposição para apreciar a aparência feroz de Li Xuan. Ele circulou acima do guerreiro dourado de 3 olhos como um falcão, esquivando-se de sua palma dourada. Ao mesmo tempo, ele atacou repetidamente com a palma da mão, atingindo a cabeça do guerreiro dourado de 3 olhos. Mesmo com o aumento da braçadeira de Lotus, o poder de Zhou Wen tornou muito difícil para ele ferir o guerreiro dourado de 3 olhos. Cada colisão era como um choque de metal enquanto faíscas voavam. Embora parecesse cheio de entusiasmo, os golpes com a palma da mão de Zhou Wen não conseguiram ferir o guerreiro dourado de 3 olhos. No máximo, isso só deixou desconfortável. O guerreiro dourado de 3 olhos também não se sentia bem. Ele acenou com a palma da mão repetidas vezes, mas não conseguiu nem tocar a ponta das roupas de Zhou Wen. Zhou Wen era como uma mosca gigante voando acima dele. Rugido. Até mesmo o Buda de temperamento mais brando ficaria enfurecido, muito menos um guerreiro irascível. Com Zhou Wen enfurecido, a palma do guerreiro dourado de 3 olhos brilhou com uma luz dourada enquanto usava toda a sua força para atacar Zhou Wen no ar de maneira indomável. É neve. Os olhos de Zhou Wen se concentraram enquanto ele não confiava mais em sua técnica de movimento ou em suas asas prateadas para se esquivar no ar. Ele achatou a mão esquerda enquanto chupava a sanguinária palma dourada do guerreiro dourado de 3 olhos. A palma da mão de Zhou Wen estava vermelho sangue, como se possuísse uma força invisível que desviasse a palma do guerreiro dourado de 3 olhos para o lado. Com um estrondo, o guerreiro dourado de 3 olhos entregou todo o seu poder com a palma dourada em sua testa, quebrando a testa com o olho vertical, assim como o olho dourado. O guerreiro dourado de 3 olhos caiu no chão com um baque forte. Dentro de seu próprio crânio quebrado, havia um brilho dourado estranho e deslumbrante. Zhou Wen pousou na frente do cadáver do guerreiro dourado de 3 olhos e enfiou a mão em sua cabeça. Ele puxou uma conta de cristal dourada do tamanho de um ovo de ganso. Dentro dele, havia uma figura de um guerreiro dourado de 3 olhos brilhando, era um ovo companheiro. Minha sorte com ovos companheiros parece muito boa no momento. Zhou Wen cambaleou de alegria. Velho Zhou, pare de olhar fixamente. Não aguento mais. Venha rapidamente e ajude. Li Xuan gritou. Zhou Wen virou a cabeça e viu que estava cercado por um grupo de guerreiros dourados.
Eles estavam esmurrando Li Xuan até ele ficar tonto. Sua armadura havia rachado com a surra e estava prestes a explodir. No entanto, o deus imortal da providência da vida de combate de Li Xuan e a arte divina invencível Konati eram realmente bons em tancar. Depois de ser atingido inúmeras vezes, a ponto de quase ser espancado até virar polpa, ele ainda permaneceu consciente. No entanto, a situação parecia extremamente ruim. Zhou Wen jogou o ovo companheiro em sua mochila enquanto as asas prateadas em suas costas vibravam. Instantaneamente, transformou-se em um feixe de luz prateado que voou acima de Li Xuan. Ele estendeu a mão e puxou Li Xuan para o alto e pousou na estátua de Buda no penhasco da montanha. Não toque nessas estátuas de Buda. Li Xuan gritou imediatamente quando viu isso. Seu rosto estava cheio de horror. No entanto, ele gritou tarde demais. Zhou Wen o ergueu com as duas mãos enquanto pisava no ombro da estátua do Buda e aproveitou o impulso para saltar mais uma vez para o céu. Acabou! Acabou! Velho Zhou, você está realmente tentando me matar. No futuro, você deveria apenas ficar em casa e jogar. Nenhuma vida é suficiente saindo com você. Li Xuan quase gritou. Havia inúmeras estátuas de Buda na caverna Míria de Buda. Antes de se tornar uma zona dimensional, existiam mais de 10.000 deles, mas o número foi inestimável depois que a área se tornou uma zona dimensional. Na Míria de Buda Cave, tudo poderia ser tocado, mas não as estátuas de Buda. Uma vez tocada, a estátua do Buda despertaria. Embora realmente não resistisse, com o despertar da estátua do Buda, todas as criaturas dimensionais na caverna do Buda Miríade ficariam furiosas. Sua força aumentaria muito e, além disso, seus corpos também ficariam ainda mais duros. Mesmo a velocidade originalmente baixa deles se tornaria extremamente rápida. Só de pensar em um grupo de guerreiros dourados acelerados já era assustador. Era quase impossível para os dois escaparem vivos da Míria de Buda Cave com seus estágios lendários. No entanto, Zhou Wen ignorou Li Xuan. Depois que ele saltou no ar, ele pousou nas pernas de uma estátua de Buda que estava em uma altura maior. Velho Zhou, por que você ainda está pisando neles? Você acha que nossas mortes precisam ser aceleradas? Li Xuan sentiu que seu nome já estava escrito no caderno do Rei do Inferno. Os guerreiros dourados abaixo não conseguiram subir, nem ousaram tocar nas estátuas de Buda. Quanto a Zhou Wen e Li Xuan, eles ficaram ali por um bom tempo sem ver nenhum movimento das estátuas de Buda. Li Xuan olhou para eles confuso. Será que essas estátuas de Buda não estão acordadas hoje? Isso é possível, disse Zhou Wen casualmente enquanto olhava ao redor da caverna dos 10.000 Budas. Ele havia entrado na Míria de Buda Cave no jogo, então naturalmente sabia que as estátuas de Buda não podiam ser tocadas. No entanto, isso foi antes de ele usar o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria. Contanto que Zhou Wen mudasse sua arte da energia primordial para o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria, ele não irritaria as estátuas de Buda, não importa o quanto as tocasse. Afinal, a estátua do Buda era apenas uma estátua, não um verdadeiro Buda. Mesmo um verdadeiro Buda poderia confundir Zhou Wen com uma criança piedosa, por isso era ainda mais natural que as estátuas de Buda não conseguissem distingui-lo. Isso ocorreu porque o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria de Zhou Wen era muito baixo. Se ele atingisse um nível extremamente alto, a maioria das criaturas do tipo Buda se curvariam diante dele sem ousar lutar contra ele. Afinal, os guerreiros dourados eram criaturas dimensionais de baixo nível, sem qualquer inteligência, por isso não tinham a capacidade de sentir essas auras fracas do Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria. Velho Zhou, pare de me carregar. Coloque-me no chão agora. Li Xuan estava muito nervoso antes, mas agora que relaxou, percebeu que as mãos de Zhou Wen ainda o carregavam como uma princesa, sem deixá-lo cair. Acho melhor eu carregar você. Zhou Wen não sabia se seu Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria poderia proteger Li Xuan. Tudo bem se ele mesmo pisasse, mas ele não sabia se estava tudo bem para Li Xuan.
Eu sei que sou bonito, mas você não pode ter pensamentos impuros sobre mim só porque sou bonito. Li Xuan saltou do abraço de Zhou Wen e ficou no colo da estátua do Buda. Estrondo. Enquanto Li Xuan ficou parado, de repente ele sentiu a estátua do Buda tremer violentamente, quase jogando-o no chão, seus olhos brilhavam com um brilho dourado. Fim do capítulo. Capítulo 138. A âncora do navio. Li Xuan pulou de susto ao passar os braços em volta do pescoço de Zhou Wen e se pendurar em seu corpo. No entanto, já era tarde demais. A estátua do Buda não impediu a sua mudança anômala. As incontáveis estátuas de Buda na caverna Míria de Buda brilhavam douradas, iluminando a caverna com um resplendor dourado. Os olhos dos guerreiros dourados comuns também ficaram dourados. Seus corpos negros parecidos com jade emitiam brilhos dourados enquanto olhavam diretamente para Zhou Wen e Li Xuan. Eles não deveriam poder subir, certo? Li Xuan engoliu em seco e disse com alguma dificuldade. Assim como Li Xuan disse isso, ele observou os corpos dos guerreiros quando um halo dourado apareceu sob seus pés e começou a levitá-los. Isso só serviu para deixar o rosto de Li Xuan verde. Venha aqui. Assim que os guerreiros dourados estavam prestes a atacar com a auréola dourada, eles de repente ouviram uma voz baixa e rouca vindo de cima. Zhou Wen e Li Xuan ficaram alarmados quando olharam apressadamente para cima e viram que no meio das muitas estátuas de Buda, uma pessoa havia estendido metade do corpo e acenava para eles. Aquele rosto feroz que lembrava um fantasma feroz era obviamente de Gu Dian. Por que Gu Dian está aqui? Li Xuan exclamou. No entanto, Zhou Wen não estava com vontade de falar com Li Xuan. Ele saltou com ele nos braços enquanto as asas prateadas em suas costas vibravam. Logo ele chegou ao local onde Gu Dian estava. Só então os dois perceberam que no meio das duas estátuas de Buda havia uma fenda de pedra. Gu Dian recuou e deixou os dois segui-lo até a fenda de pedra, conduzindo-os mais fundo. Os guerreiros dourados se levantaram com a ajuda do halo dourado, mas não ousaram tocar nas estátuas de Buda. Tudo o que podiam fazer era cercá-los do lado de fora, sem persegui-los. Zhou Wen e Li Xuan percorreram uma distância com Gu Dian antes que a fenda de pedra se abrisse. Havia uma caverna de pedra não esculpida dentro. A caverna não era pequena e havia uma piscina abaixo. Havia água cristalina fluindo na piscina, fazendo com que parecesse muito clara. Havia também algumas necessidades diárias na caverna, que pareciam pertencer a Gu Dian. Tudo lá fora voltará ao normal em 1 hora. Você pode então sair, disse Gu Dian friamente. Velho Gu, viemos especialmente para você. Planejamos registrar um clube e queremos convidá-lo. Li Xuan trocou olhares com Zhou Wen e explicou diretamente suas intenções. Não estou interessado, Gu Dian disse sem levantar a cabeça. Não tenha tanta pressa em rejeitá-lo. Os benefícios do nosso clube são bons. Haverá um bom subsídio de adesão todos os meses. Tendo ouvido que Gu Dian amava muito o dinheiro, Li Xuan usou apressadamente os incentivos monetários. 100 mil por mês. Vou me juntar se você me pagar, disse Gu Dian. 100 mil não eram nada para Li Xuan, mas a atitude de Gu Dian o desagradou. Além disso, ele nunca tinha ouvido falar de nenhum clube que usasse dinheiro para comprar sócios. Isso não seria uma piada? Li Xuan queria dizer algo, mas foi impedido por Zhou Wen. Zhou Wen olhou para Gu Dian e disse, são necessários 5 membros para registrar um clube. Somos apenas 4 agora, não estiver disposto, você pode nos ajudar e registrar-se conosco. Embora você seja um de nossos membros nominalmente, na verdade você não precisa participar de nenhuma atividade do clube ou ser responsável pelo clube. Custo. *aspas. 10 mil, disse Gu Dian sem rodeios. Tudo bem, são 10 mil. Li Xuan, pague. Zhou Wen concordou sem hesitação, mas quem pagou tinha que ser Li Xuan. Apenas ajudar no registro custa 10 mil? Não é um pouco fácil demais? Li Xuan disse relutantemente. De qualquer forma, não consigo encontrar mais ninguém. Encontre outra pessoa ou pague. Escolha um.
disse Zhou Wen enquanto estendia as mãos. Mesmo que eu esteja disposto a pagar, ainda preciso de um sinal. Como posso transferir dinheiro neste lugar horrível? Li Xuan disse sombriamente. Está resolvido então. Você pode voltar conosco mais tarde. Transferiremos o dinheiro para você assim que houver um sinal, disse Zhou Wen a Gu Dian. Claro, disse Gu Dian e começou a arrumar suas coisas. Gu Dian estendeu a mão para pegar algo no tapete e enfiou no bolso. Zhou Wen estava observando Gu Dian todo esse tempo, então sua ação o deixou perplexo. Quando Gu Dian pegou o item, ele claramente usou seu corpo para bloquear a linha de visão deles, como se não quisesse que eles vissem. No entanto, Zhou Wen estava usando o brinco do ouvinte da verdade durante sua batalha anterior. Através da audição anormal que o brinco lhe proporcionou, Zhou Wen pôde ouvir o formato do item. Como o ouvinte da verdade fornecia apenas habilidades auditivas e não visão verdadeira, tudo o que Zhou Wen sabia era que se tratava de um relógio de bolso. O exterior provavelmente era feito de metal. Quanto à cor, Zhou Wen não sabia. No entanto, havia um símbolo estranho gravado na superfície do relógio de bolso, algo que Zhou Wen parecia ter visto em algum lugar antes. Afinal, ele ouviu sem qualquer cor, tornando-o diferente da visão verdadeira. Portanto, Zhou Wen momentaneamente não conseguiu se lembrar onde tinha visto o símbolo antes. Enquanto olhava para Gu Dian, que estava pensando enquanto arrumava suas coisas, os olhos de Zhou Wen brilharam. Ele finalmente se lembrou de onde tinha visto tais símbolos. O símbolo no relógio de bolso era uma âncora de navio, mas era diferente da típica âncora de navio. Na superfície havia o perfil lateral de uma mulher. De acordo com o que Zhou Wen sabia, as pessoas que no passado iam pescar no mar eram muito exigentes com as mulheres. Normalmente, eles não permitiam que as mulheres saíssem para o mar com eles, nem esculpiam símbolos femininos no barco. Portanto, Zhou Wen teve uma profunda impressão da âncora do navio quando a viu. A última vez que viu o símbolo foi quando seguiu Ouyang Lan até a Xiuan Crystal Shop. Na sala do porão 4, havia uma besta companheira de cabelos prateados acorrentada. Atrás da corrente havia uma peça de metal do tamanho de uma pedra de moinho. Na peça de metal havia um teclado de 9 números, e na lateral do bloco de metal estava o símbolo da âncora de um navio. No entanto, a mente de Zhou Wen estava focada no teclado de 9 números naquela época, então ele não prestou muita atenção ao símbolo da âncora do navio. Além disso, o símbolo na peça de metal era enorme, enquanto o relógio de bolso era muito pequeno. Portanto, Zhou Wen demorou um pouco antes de relembrar o assunto. É uma coincidência? Zhou Wen pensou franzindo a testa. Embora a diferença de tamanho entre os dois símbolos fosse enorme e ele não tivesse visto as cores da âncora no relógio de bolso, pela estrutura do símbolo era de fato a mesma. Velho Zhou, o que aquele guerreiro dourado de 3 olhos deixou cair? Retire-o rapidamente e mostre-me, disse Li Xuan. Zhou Wen entregou a Li Xuan o ovo companheiro do guerreiro dourado de 3 olhos que caiu. Quando Li Xuan viu isso, seus olhos brilharam quando ele gritou, porque sua vida é tão boa. Você realmente recebeu um ovo companheiro do guerreiro dourado de 3 olhos. Valeu a pena. Vale totalmente a pena. Não há muitas dessas coisas, então mesmo que você tenha dinheiro, talvez não consiga comprá-las. Realmente valeu a pena arriscar nossas vidas por isso. Fim do capítulo. Capítulo 139 Trabalhando duro para melhorar. Você gostou? Zhou Wen perguntou a Li Xuan. Bobagem. Quem não gostaria? Essa coisa só pode ser obtida por acaso. Eu só ouvi falar disso no passado. Eu nem sei que forma de companheira esta besta companheira tem, disse Li Xuan. Pegue se quiser, disse Zhou Wen. Sério, você não quer isso para você? Li Xuan ficou um pouco surpreso. Claro que sim. No entanto, você tem que me dar a quantia de dinheiro que eu mereço. Não pode ser inferior ao preço de mercado, disse Zhou Wen. O ovo companheiro diamante de 3 olhos pode ser difícil para outros obterem, mas para Zhou Wen, foi um pouco difícil.
Se ele quisesse, ele poderia visitar a Míriade Buda Cave várias vezes no jogo no futuro. Não seria difícil para ele conseguir um. Os ovos companheiros do jogo não podiam ser vendidos no mundo real, então era melhor vender ovos companheiros obtidos na realidade. Dinheiro não é um problema, mas você tem certeza de que não quer guardá-lo para si. Este item é realmente raro e mesmo que sua forma companheira não seja algo que você deseja, a besta companheira é forte o suficiente. Ele pode ser usado como escudo de carne e como vanguarda enquanto avança. Muito poucas pessoas podem feri-lo. É uma fera rara de excelente qualidade, disse Li Xuan. Não preciso disso agora. Se precisar de um no futuro, vou pegar mais um na caverna dos 10.000 Budas, disse Zhou Wen com um sorriso. Conseguir mais um? Você faz parecer fácil. Ignorando o fato de que guerreiros dourados de 3 olhos são extremamente raros, apenas o tempo que leva para gerar um leva meses. E mesmo que você consiga esperar por seu nascimento, as chances de um ovo companheiro caindo após matá-lo é inferior a 20%. Li Xuan olhou para Zhou Wen como se estivesse olhando para um idiota. Por que você está falando tanto? Se você não quer, é só me dar, disse Zhou Wen enquanto estendia a mão. Sim, mas não se arrependa, Li Xuan apertou apressadamente o ovo companheiro em sua mão. Gu Dian disse que a caverna Míriade Buda voltaria ao normal 1 hora depois. Ainda havia muito tempo, então Li Xuan não pôde evitar incubar o guerreiro dourado de 3 olhos. Uau! Poder dourado invulnerável. Palma dourada. Habilidades duplas. Uau! Sua forma companheira é na verdade uma armadura suave de seda dourada. Parece tão legal. Quando Li Xuan convocou a forma companheira de armadura suave de seda dourada do guerreiro dourado de 3 olhos, ele caminhou deliberadamente na frente de Zhou Wen e ocasionalmente soltou um grito exagerado. Claramente, ele estava se exibindo de propósito. Zhou Wen o ignorou sem lhe dar uma segunda olhada. Tudo o que ele fez foi abaixar a cabeça e jogar. Vendo que Zhou Wen o estava ignorando, Li Xuan sentiu-se um pouco entediado. Ele ignorou Zhou Wen e foi até Gu Dian para se exibir. Ele convocou o guerreiro dourado de 3 olhos e, TSKED, de espanto. Olhe para o corpo dele. Veja como ele é dominador. É uma fera rara de excelente qualidade. Velho Gu, você viu mais alguém com uma besta companheira depois de viver na caverna dos 10.000 Budas por tanto tempo? Pague-me e eu direi não. Gu Dian olhou para Li Xuan com uma expressão séria. Que chato, vocês dois são realmente chatos. Li Xuan sentiu que estar com os dois era como tocar cítara para uma vaca. Ele se sentiu deprimido por não haver ninguém disponível para apreciar seu esplendor. Depois de esperar por 1 hora, a caverna Míriade Buda foi de fato restaurada ao normal. Os Golden Warriors também retornaram aos seus estados originais. Os 3 saíram correndo juntos e não perderam tempo com os Golden Warriors. Depois de reunir Fang Huoxi e Tian Xiangdong, os 5 preencheram um formulário de inscrição e voltaram para aguardar a notícia após o envio. A escola disse que o clube seria aprovado dentro de 1 semana. Li Xuan disse-lhes para deixarem o assunto com ele e que Zhou Wen não precisava se preocupar com isso. O clube Xuanwen receberia a aprovação amanhã. Zhou Wen não tinha planos de se preocupar com isso de qualquer maneira. Ele planejava voltar para casa para o jogo, mas infelizmente esbarrou em Wang Fei e foi levado ao escritório dela. Zhou Wen, você considerou o assunto que mencionei anteriormente? Wang Fei perguntou. Senhora Wang, eu já disse que não vou evitar. Não era que Zhou Wen insistisse em lutar contra John, mas ele não tinha para onde ir. Tudo bem, já que você é tão insistente, não vou persuadi-lo mais. Considerando como você pode representar a escola na batalha, você pode trazer à tona qualquer coisa que precisar agora, apoiá-lo, disse Wang Fei. Zhou Wen pensou por um momento e disse, quero o passe de entrada para Tiger Cage Pass e Lotus Flower Cave. Será que é possível ajudá-lo a solicitar mais alguns passes? Wang Fei concordou prontamente. Wang Fei sentiu-se satisfeito.
Embora Zhou Wen quase não tivesse chance de derrotar John, ainda valeria a pena se isso pudesse despertar o espírito de luta de Zhou Wen. Isso é ainda melhor. Obrigado, senhora Wang. Zhou Wen expressou sua gratidão. Ele realmente não queria entrar para treinar com o passe, mas para encontrar uma desculpa razoável para futuras convocações do general demonizado e usar as habilidades de energia primordial. Não existe fracasso quando você é jovem. O mais importante é não deixar nenhum arrependimento, trabalhe duro e não se arrependa no futuro. Antes de Zhou Wen partir, Wang Fei até o encorajou. Zhou Wen achava que a conselheira Wang Fei era realmente uma pessoa legal, mas ela era muito chata. Naquela tarde, Wang Fei enviou alguns passes de autorização para Zhou Wen. Além da passagem da jaula do tigre e da caverna da flor de lótus, havia várias outras zonas dimensionais que foram fechadas pela escola, aquelas nas quais o aluno típico não conseguia entrar. Depois que Zhou Wen obteve os passes, ele foi primeiro para Tiger Cage Pass. Ele entrou no Tiger Cage Pass, mas não matou nenhum monstro. Ele matou soldados demonizados por um tempo antes de encontrar um local sem nenhum soldado demonizado. Coincidentemente, havia ali um tanque velho e quebrado. Ele se deitou e continuou a usar o telefone para moer. Havia muitas formigas voadoras de asas negras fora da cidade das formigas. Eles eram criaturas lendárias e sua habilidade de combate era semelhante à da formiga voadora de asas prateadas. No entanto, eles não eram tão ágeis quanto a formiga voadora de asas prateadas. Zhou Wen convocou o ouvinte da verdade, a formiga flor de lótus mutante, a formiga voadora de asas prateadas e o general demonizado mutante em sua forma de besta companheira. Juntamente com o avatar cor de sangue, eles atacaram a cidade das formigas. O general demonizado mutante avançou enquanto a formiga voadora de asas prateadas voava no ar. Atrás dele estavam a formiga flor de lótus mutante e o ouvinte da verdade. O avatar cor de sangue estava no meio, enviando a equipe de trituração para as formigas de asas negras. Apesar de estar no estágio lendário, as poucas bestas companheiras de Zhou Wen eram muito mais ferozes do que as formigas voadoras de asas negras. Com uma carga do general demonizado mutante e um golpe da estranha lança em sua mão, ele matou várias formigas voadoras de asas negras. A flor de lótus acima da cabeça da formiga flor de lótus mutante vomitou grandes quantidades de balas de sementes de lótus vermelhas. As formigas voadoras de asas negras que foram atingidas pelas balas de sementes de lótus imediatamente corroeram, perdendo a capacidade de voar. Depois de pousar no chão, sua força de combate diminuiu drasticamente e eles foram decapitados pelas pequenas garras do ouvinte da verdade. O que mais chocou Zhou Wen foi o ouvinte da verdade. Apesar de seu tamanho minúsculo, menor que o tamanho de uma palma, suas garras eram como uma garra fantasmagórica que poderia decepar a cabeça de uma formiga voadora de asas negras com um único golpe. Zhou Wen originalmente imaginou que seria uma luta acirrada, mas agora percebeu que não precisava fazer nada. Tudo o que ele precisava fazer era seguir atrás para pegar os itens. As 4 bestas companheiras avançavam e, de vez em quando, ele ouvia um sinal sonoro. Um grande número de cristais dimensionais caíram no chão, e até mesmo o ovo companheiro de uma formiga voadora de asas negras caiu. Fim do capítulo. Capítulo 140 Mel da Formiga Dourada. Pegar as coisas por trás de suas bestas companheiras fez Zhou Wen se sentir culpado por colher os frutos do sucesso sem fazer nenhum esforço. Não é de admirar que tantas pessoas quisessem ser generais nos tempos antigos. Com um bando de lacaios varrendo tudo, é realmente um prazer colher os despojos. Em um piscar de olhos, ele jogou fora a culpa que sentia e continuou pegando as coisas sem qualquer escrúpulo. Cristal dimensional de força com 17 valores. Zhou Wen rapidamente o pegou e permitiu que o avatar cor de sangue o absorvesse, aumentando sua força para 17. Este era o atributo mais alto que Zhou Wen possuía atualmente. Os cristais dimensionais produzidos por criaturas lendárias estavam geralmente abaixo de 15 pontos. Era raro vê-los acima disso.
Estes foram os primeiros 17 pontos que ele obteve. Desde que Zhou Wen começou a moer criaturas lendárias, ele não tinha visto cristais dimensionais de 20 valores. Isso o deixou um pouco preocupado sobre como ele poderia aumentar seus atributos para 21. Com base em sua experiência anterior, ele teve que elevar seus atributos ao nível de uma criatura mítica como o Ouvinte da Verdade, para que pudesse avançar para o próximo nível. Todos os atributos do Ouvinte da Verdade no estágio lendário eram 21, então Zhou Wen naturalmente teve que aumentar seus atributos para 21. Enquanto as 4 poderosas bestas companheiras avançavam, o Avatar Cor de Sangue já havia entrado na Cidade das Formigas. Um grande número de formigas saiu imediatamente do formigueiro. Essas formigas eram diferentes das formigas voadoras de asas negras. Havia formigas de armadura vermelha e formigas de armadura preta, mas a maioria delas eram formigas de armadura amarela. Seus números eram assustadores, mas eles não podiam voar e só podiam atacar no solo. O Avatar Cor de Sangue e as 4 bestas companheiras mergulharam imediatamente no interminável mar de formigas. O anteriormente feroz general demonizado mutante avançou. Embora tenha matado várias formigas, outras avançaram e puxaram-no profundamente no mar de formigas semelhante a um pântano. Quando Zhou Wen percebeu que a situação estava piorando, ele fez o Avatar Cor de Sangue pular nas costas da formiga voadora de asas prateadas e voar direto para o céu antes de voar em direção ao meio da Cidade das Formigas. Ele deixou o general demonizado mutante desacelerar a horda de formigas o máximo que pôde. Devido ao grande número de formigas voadoras de asas negras mortas anteriormente, havia muito poucas formigas que podiam voar depois de entrar na Cidade das Formigas. Usando o formigueiro como obstáculo, a formiga voadora de asas prateadas se esquivou para a esquerda e para a direita, voando rapidamente pelo ar à medida que se aproximava cada vez mais do estranho formigueiro no meio. Uma formiga voadora de asas negras avançou, mas a formiga voadora de asas prateadas não era mais capaz de se esquivar. O Avatar Cor de Sangue atacou com palma cinzenta e atingiu a cabeça da formiga voadora de asas negras. Como se tivesse ficado mudo, começou a voar em direções aleatórias antes de cair no chão. Zhou Wen não usou nenhuma outra habilidade de energia primordial porque seu gasto era muito alto, permitindo que ele as usasse apenas 2 vezes. Apenas a Shen Palm usou uma quantidade relativamente menor de energia primordial. Com a velocidade natural de recuperação da energia primordial de Zhou Wen, ele mal conseguia usá-la por longos períodos de tempo. No entanto, isso ocorreu apenas com base no uso ocasional. À medida que as formigas voadoras de asas negras atacando aumentavam, Zhou Wen não conseguia nem usar sua palma cinzenta. Vendo que estava prestes a ser cercado pelas formigas voadoras de asas negras, Zhou Wen olhou para a distância entre o Avatar Cor de Sangue e o formigueiro. Rangendo os dentes, ele saltou das costas da formiga voadora de asas prateadas e avançou em direção a uma formiga voadora de asas negras. Ele aproveitou a oportunidade para usar Dragon Gate Fairy Skill para correr até o topo de um formigueiro ao lado. Ele então usou o impulso para correr direto para o ponto mais alto, onde o ninho brilhava com um halo dourado. No ninho atrás dele, várias formigas saltavam no ar em uma tentativa de atacar o Avatar Cor de Sangue. Felizmente, elas eram formigas sem asas e com armadura vermelha. O Avatar Cor de Sangue circulou o céu com a habilidade Dragon Gate Fairy, fazendo com que as formigas de armadura vermelha errassem e caíssem no chão. Quando o Avatar Cor de Sangue aproveitou o impulso para deslizar em direção ao formigueiro dourado, 2 formigas voadoras de asas negras avançaram de ambos os lados. A formiga voadora de asas prateadas já havia sido cercada por um grupo de formigas voadoras de asas negras. Suas asas foram rasgadas e ele estava sendo comido. Não havia como ajudá-lo novamente. A Dragon Gate Fairy Skill era apenas uma técnica de movimento e não uma técnica de voo. Como a força de Zhou Wen atingiu seu limite e sem nada para se afastar, não havia como ele se esquivar do ataque das 2 formigas voadoras de asas negras. Rangendo os dentes, Zhou Wen pensou em algo.
Um raio de luz verde foi invocado da palma da mão do avatar cor de sangue, transformando-se em uma pequena fada sentada em uma folha de bananeira. Antes que a fada pudesse ver o que estava acontecendo, o avatar cor de sangue pisou em sua folha de bananeira e saltou no ar novamente. Porém, a fadinha, junto com a folha de bananeira, caiu no chão. Não foi fácil para a fadinha recuperar o controle da folha de bananeira. Seu rosto pálido estava cheio de raiva. Ela apontou para o avatar cor de sangue no céu e gritou alguma coisa. Com este passo, o avatar cor de sangue finalmente conseguiu evitar o ataque das duas formigas de asas negras. Como uma bala de canhão, bateu no formigueiro dourado e brilhante. Bam! O formigueiro não era tão sólido quanto Zhou Wen imaginava. Na verdade, ele conseguiu abrir um buraco enorme enquanto o avatar cor de sangue rolava pelas paredes de lama. A cena no ninho deixou Zhou Wen um pouco surpreso. Essa chamada luz dourada não era um tesouro. A metade inferior do ninho estava cheia de um líquido dourado, pegajoso como cola. Zhou Wen lembrou-se de ter ouvido de outras pessoas que alguns tipos de formigas produziam mel como as abelhas. Além disso, essas formigas que podiam produzir mel eram tipicamente formigas venenosas aterrorizantes. Porém, o mel que faziam era um tônico nutritivo e até com valor medicinal. Claro, tudo isso foi boato. Zhou Wen não tinha certeza de sua autenticidade, mas o líquido dourado no ninho parecia ser mel de formiga, não importava como se olhasse para ele. Depois que o avatar cor de sangue entrou no ninho, ele caiu em um líquido dourado. Imediatamente, parecia que tinha caído em um pântano, então quanto mais lutava, mais fundo afundava. No entanto, depois que a boca do avatar cor de sangue foi manchada com o líquido dourado, ele sentiu uma doce fragrância entrando em sua boca. Isso deixou Zhou Wen ainda mais certo de que era o lendário mel de formiga. Mel de formiga dourada consumido, energia primordial mais 1. Uma notificação de notificação apareceu na tela do telefone. Isso deixou Zhou Wen um pouco surpreso antes de ficar em êxtase. Assim que ele estava prestes a controlar o avatar cor de sangue para beber alguns goles, ele de repente ouviu um grito estridente. Quando ele olhou para cima, viu uma formiga voadora que parecia ter sido fundida em ouro. Ele voou com raiva do topo do ninho e foi tão rápido quanto um fantasma dourado. Zhou Wen só conseguiu ver a aparência da formiga voadora dourada quando o avatar cor de sangue foi morto por um raio de luz dourado. Sua cabeça e corpo foram separados. No entanto, a última coisa que viu foi algo parecido com um casulo flutuando no ar na metade superior do ninho. Era branco como a neve e cristalino, e ele não tinha ideia do que era. Sem sequer ter tempo de olhar, a tela do telefone ficou preta. As formigas parecem nascer de ovos, certo? Aquela coisa era claramente um casulo formado por seda fina. Será que as formigas numa dimensão dimensional podem se reproduzir? Zhou Wen achou estranho. A aura do casulo parecia um pouco diferente da formiga voadora dourada. Fim do capítulo. Viajar te torna modesto. Mostra a você o lugar minúsculo que você ocupa no mundo. Gustave Flaubert.